Fica com Deus. Boa tarde a todos. Que Jesus possa nos abençoar para que a gente possa ter esse estudo da melhor forma possível, que a gente possa conversar a respeito da questão fé, que muitas das vezes é banalizada, é mal compreendida, falta-nos ainda muito entendimento em relação à vontade de Deus e o que Ele nos inspira. Para começar, eu vou pegar a história de Jó, que está lá no livro de Jó, no Velho Testamento. Nós conhecemos a história de Jó e paramos para pensar exatamente em quantos tormentos, quantos sofrimentos foram colocados sobre aquele homem. E conforme o que é escrito, só para testar se a fé, a confiança em Deus era verdadeira. Jó, um homem rico da cidade de Ur, ele tinha muito gado, ele tinha bastante riqueza, era considerado um dos homens mais ricos daquela região. Tinha uma família grande, 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Tinha uma esposa dedicada, companheira de todos os momentos. Tinha um grupo de amigos excelente, pessoas que sempre estavam ao seu lado, bons conselheiros, pessoas de todos os níveis, porque Jó era um homem muito caridoso, bondoso, amoroso, dedicado, solícito. Estava ali sempre para servir as pessoas, sempre com uma palavra amiga. Jó fazia do seu entendimento da lei divina verdadeiras ações. Podemos dizer que Jó seria um verdadeiro cristão. Mas conta-se lá na passagem de Jó que em um certo momento houve uma reunião entre os anjos do Senhor. E entre eles que comparece aquele dito que é o Satanás. Isso é a lenda que se conta em relação à presença dos anjos em reunião com o Senhor. E, em determinado momento, Deus toca no ponto em relação à existência, à vida de Jó. Como ele é devoto, como ele é aquele que dá exemplo, referência para os outros da vontade de Deus. Então, esse anjo questionou o Senhor. Tá, mas Jó tem tudo. Jó não estaria dissimulando com o Senhor? Não estaria te agradando simplesmente para que o Senhor continue dando aquilo que ele quer? Porque Jó se beneficia da crença do Senhor. Então Deus permitiu. Então vamos testar a crença de Jó. E de primeiro, faz com que ele perca todo o seu gado e seus empregados. Jó tinha muitos empregados. Bandoleiros invadiram a terra de Jó, mataram os seus empregados, roubaram o seu gado. Jó perde tudo. Em seguida, isso tudo assim, numa sequência muito rápida na vida de Jó. Em seguida, seus filhos tinham o hábito de se reunirem na casa do irmão mais velho, para festejar, para conversar, para unir-se, ficarem juntos. Eles eram muito amados. Uma grande tempestade assolou a região e a casa de filho de Jó caiu, matando todos os seus filhos, noras e netos. Ele perde ali a sua família. Nisso, ele caminha para poder contar à mulher o que estava acontecendo e Jó é assolado por uma peste que enfraquece-lhe o corpo, enche-lhe de chagas, adoece Jó.
Quando Jó chega para a esposa e ele conta, mostra o que está acontecendo com ele, conta para ela o que está acontecendo, ela se desespera e blasfema. E Jó, desde aquele momento, tudo que ele faz é orar, agradecer a Deus e pedir que Deus tome as providências conforme ele desejar, entregando tudo na mão de Deus. A morte dos seus empregados, a perda do seu gado, a morte dos seus filhos, a doença, e aí a mulher dele blasfema. E Jó pede a ela que ela não faça isso, que isso é uma loucura. Deixar de crer em Deus é uma blasfêmia tão grande em que você se coloca à parte de Deus, fora de Deus. Tira Deus de sua vida. E para ele diz, não há vida sem Deus, sem a vontade de Deus. E ele continua. Os amigos, sabendo o que aconteceu com Jó, 3 amigos, sábios, pessoas de posse, que tinham muito carinho e respeito por Jó, até pelo muito que ele fez para essas pessoas, foram estar com Jó. E quando o viram, não o reconheceram. E ficaram com ele durante um tempo, velando por ele, sem nada a falar. Até que Jó começa a conversar e falar do que estava passando, mas com muita resignação, contando tudo o que aconteceu e como ele estava se sentindo. E eles, então, sábios que são, resolveram dizer o que eles pensavam a respeito daquilo. Não, é impossível. Você deve ter sido um blasfemo, você deve ter adulterado, você deve ter enganado. Alguma coisa de errado você fez. Com certeza, você só pode ter feito alguma coisa errada. Jó estava com a consciência tranquila. E eles recriminaram Jó de todas as formas. Até que chega um momento em que, vamos dizer assim, a permuta entre Deus e esse anjo, em que eles ficavam ali vigiando, e Deus deixava que esse anjo fosse atuando na vida de Jó, infligindo ele as aflições. Deus tudo ficou vendo e permitindo, até que chegou o momento e falou assim, não há mais dúvida da fé, da confiança em Deus que Jó tem. E restitui tudo. Jó tem mais 10 filhos, Jó recupera os gado, os amigos vêm e se retratam com Jó, a mazela física de Jó, ela cessa, e tudo se restabelece novamente no equilíbrio. E Jó continua no seu trabalho de crença e louvor a Deus, e passa a ser uma referência da paciência e resignação do ser humano com a vontade de Deus. O tema de hoje é onde houver dúvida, que eu leve a fé. De onde surge a dúvida? Qual seria a origem da dúvida? Tem várias, né? O medo, a incerteza, a ignorância, o mal sofrido, a solidão. E isso nos traz desalento, nos traz tristeza, a incompreensão, e muitas das vezes nos leva a um estado pior, que é da intolerância. Porque se o mal nos chega, nós não sabemos a sua origem, não sabemos lidar com ele, a gente não aceita, não o tolera, não nos resignamos. E isso faz com que o nosso sofrimento, ele parece que é eterno, sem fim. Aquilo que era uma coisa, ela parece gigantesca. E, de alguma forma, nós nos sentimos sem condições de ultrapassar, de vencer as causas das nossas dúvidas. Jesus nos disse, enquanto estava na cruz, Pai, por que me abandonaste?
Não sabemos se essa fala é verdadeira, mas está lá no Evangelho. Em um momento em que, derradeiro de Jesus na cruz, em que os tormentos o visitavam, era imputido a ele tal tormento de sofrer como um homem, o risco da morte, perder a vida, a solidão dos companheiros que o abandonaram, a tristeza daqueles que o amavam e estavam ali assistindo, a ignorância, a incompreensão dos homens diante de tudo aquilo que ele tinha feito. E ele se sente abandonado por Deus. Não sabemos como foi o diálogo de Deus para com ele naquele momento derradeiro. Mas traz para nós Jesus na sua condição humana, vivenciando um tormento. Além das aflições que lhe colocavam, o tormento. E naquele momento, era o momento derradeiro de Jesus, como humano, ou na forma humana, de apresentar o quê? Confiança inabalável na vontade divina. Quantas vezes não passamos por isso? E que somos chamados a dar testemunho da nossa confiança inabalável à vontade divina. Muitas das vezes, somos chamados por uma questão de saúde, uma doença que aparece, uma doença terminal, ou uma doença mesmo que não seja terminal, mas de alguma forma altere a nossa condição de vida. E a gente pensa, do que vai ser de nós? Né? Sem a saúde, o que será de mim? Por que Deus, aqueles que o acreditam, por que Deus fez isso comigo ou deixou isso acontecer? Muitas das vezes passa isso na nossa cabeça, como se nós não fôssemos merecedores de passar por isso. Como se estivéssemos nesse mundo incólume, ou seja, passamos sem que nada nos atinja. Um desemprego, podendo ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos, tem gente que fica mais. Bom profissional, pai de família, com várias responsabilidades, mas aquilo que para ele é uma obrigação e que necessita desse amparo, esse amparo não chega. Por mais que ele seja competente, por mais que ele tenha amigos, por mais que ele faça o que for possível, ele não consegue exatamente restabelecer um emprego. Se sente incapaz, questiona. Sou uma pessoa boa, trabalhadora, pai de família, não fiz mal nenhum. Por que eu estou passando esse momento? A incompreensão em relação à nossa forma de pensar, né, de agir, que muitas das vezes é questionada. As pessoas põem dúvidas em relação ao que nós pensamos, a nossa ideia, a nossa forma de agir, como se aquilo tivesse uma segunda intenção ou sem um propósito verdadeiro, que aquilo é infundado, que é uma loucura, uma idiotia, que é uma... pronto. Você não é compreendido. E a gente pergunta a Deus, se eu faço tudo, caminho, estudo, trabalho, se eu me preparo, se eu sou aberto, não recrimino ninguém, aceito a ideia do outro, por que o outro não aceita a minha ideia? Deus, por que ninguém me compreende? E a gente se questiona. Essas dúvidas todas vêm exatamente nos buscar. Chega um momento que muitas das vezes, em grande maioria, temos que parar para conversar com Deus. É ou não é? Esse momento, né? A gente muitas vezes tem a vida inteira para conversar com Deus, né? No momento de alegria, no momento que está comendo pipoca, vendo filme, né? No momento que está com a pessoa amada, né? Ganhou um prêmio, recebeu um abono, foi... Não. Mas no momento da dor, do sofrimento, a gente questiona: cadê Deus? Ele existe? Se ele existe, por que ele está fazendo isso comigo? Esquecendo tudo aquilo que aconteceu anteriormente. O que Deus nos deu. Nos deu a vida, família,
oportunidade de convívio com a sociedade, nos dá várias condições. Até aquele que parece não ter, de alguma forma, alguma coisa Deus o deu, para que ele não fique abandonado. Não há uma criatura abandonada. E por que a dúvida na crença de Deus, na existência de Deus, na vontade de Deus? Aí vem a necessidade da fé. A fé é colocada conforme o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ela é a mãe da esperança e da caridade. Ela é aquilo que anima o homem, é que aproxima o homem de Deus. O homem fervoroso é aquele que busca ter Deus dentro de si e o tempo todo viver conforme a vontade de Deus. Mas Deus não quer só isso. Ele quer que a gente tenha a certeza de que somos criaturas dele, filhos dele, amados por ele. A fé e a certeza. Essa certeza inabalável em Deus, ela não nasce somente conosco. Ela faz parte do código divino, da lei divina, da lei de adoração. Então, o seu cerne, a sua sementinha, está dentro de nós. Mas como toda semente que é plantada, ela tem que ser trabalhada e cultivada. É ou não é? Para dar seus frutos. Então, quando reencarnamos, ou quando fomos criados por Deus como espírito, para o processo da evolução, Deus colocou lá a sementinha dele, da crença, da existência, a certeza da certeza da existência dele. Vamos dizer, que está lá no nosso código genético espiritual, a letrinha que é referente, que dá a certeza da nossa condição de crença em Deus, crença no Pai. Qual é o filho que não acredita no Pai, né? Não quer acreditar no Pai, né? Então, essa busca da crença em Deus é uma luta do ser humano para chegar exatamente à compreensão de Deus. Deus nos dá ela pronta. É um trabalho, é um esforço. A fé, ela é esforçosa. A fé, ela precisa de elementos que a anime. Ela não pode morrer, esmorecer. Então, ela precisa constantemente de elementos que a anime. E como é que faz Deus isso? O tempo todo nos colocando nas condições a que precisamos para animar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, lembrar que temos fé. Porque no momento que as coisas estão muito boas, o que nós fazemos? Relaxamos da nossa fé. Não a trabalhamos. Pensamos como carne, como mundo, vivemos as alegrias da vida, gastamos, dispensamos o nosso tempo, a nossa vontade, o nosso esforço com coisas que são para nós e não são para Deus. Aí, outra questão, o nosso ego faz com que a gente busque simplesmente cuidar da gente, louvar a gente, amar a gente, endeusar a gente. O ego nos leva exatamente, eu sou eu mesmo, eu sou, não, eu sou o que eu sou, eu acredito em mim. Em que eu acredito? Você acredita? Eu acredito em mim. Mas você não acredita em Deus? Não, não acredito nisso? Não, eu acredito em mim. Então, no momento das coisas boas, é muito fácil acreditar em você. Mas no momento que as coisas de Deus vêm, que não são suas, que não foi você que criou muitas das vezes, ou se criou, você não se lembra quando e como você criou, mas elas voltam, porque a lei da reencarnação diz isso, lei de ação e reação. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Jó não passou aquilo simplesmente porque Deus quis testar a fé dele, porque um anjo do Senhor questionou, né, a certeza de Jó. Jó tinha que passar por aquilo, porque no seu plantio, em algum momento da sua existência espiritual, ele cuidou-se de como
a vontade própria, sem a vontade de Deus. Fez o que quis da sua vida. Mas chegou um momento em que agora ele tem que fazer a vontade de Deus. Mas para fazer a vontade de Deus não é simplesmente chegar e agora eu vou fazer a vontade de Deus. É assim que funciona? Não. Temos que conhecer a vontade de Deus. Sempre vocês ouviram dizer, né? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na tua vida, na sua vida. Deus tem um propósito na minha vida. O meu propósito de Deus tem para mim não é o mesmo propósito seu, nem seu. Deus tem um propósito para cada criatura. Quando ele cria um espírito, uma criatura, quando ele começa o processo de criação, ele tem um propósito. Não é nada aleatório. Tenho que fazer, eu vou fazer. Não. Ele cria com um propósito. O propósito maior para Deus é o quê? Mais um cooperador. O propósito para a criatura é chegar a levar ele a uma plenitude de felicidade em que ele se sinta satisfeito, feliz em cooperar com Deus. Mas isso tem que ser trabalhado. A gente não é trabalhado desde pequenininho. Para a gente ter uma profissão, a gente nasce na família, aprende a gatinhar, aprende a andar, aprende a falar, né? Vai para a escola, é educado, os pais dão ensinamento em casa, te põem uma religião ou não, mas vão te dando conselhos morais. Você vai vivenciando as coisas que vai chegar no momento em que você se sente preparado para viver o mundo e buscar o seu propósito de vida. Deus também tem um propósito de vida, que não está circunscrito a uma existência, mas no objetivo de ter criado aquela vida. Vós sois Deus, já disse Jesus. Então, se eu sou Deus, como Jesus disse, e ele não mentia, se eu sou Deus, sou um Deus, qual é o propósito? O propósito é ter ação divina. Então, colaborar com o Criador, agir dentro da criação com Deus. Por enquanto, a gente só age conforme a nossa vontade, dentro das nossas capacidades e nosso entendimento. E quando as coisas ficam difíceis, o mais fácil é esquecer Deus. Ou cobrar de Deus, vamos cobrar a Deus. E aí vem a fé, a crença. Como assim? Bem, a crença em Deus, ela não é gratuita. Ela exige um esforço, uma paga. E qual é a paga? É a busca constante de construir uma ideia de Deus, uma visão, uma percepção de Deus, a relação com o divino. Essa construção, ela passa na vida do espírito de várias formas, mas não isenta de passar pelas suas responsabilidades. Não isenta das suas escolhas, do esforço e da vontade do divino. Você pode, daqui a 100 anos, encontrar uma visão de Deus, e você pode esperar mais 500 anos, porque o seu esforço, sua vontade, não é tão direcionada ou trabalhada como o do outro. E muitas das vezes a gente não consegue entender como é que o outro tem essa visão de Deus e você ainda não consegue ter, ou vice-versa. Como é que eu já tenho uma visão de Deus e o outro até não diz não acreditar em Deus? Mas a crença, ela é trabalhada, ela é construída. É uma certeza, ela está no íntimo. É uma coisa íntima. A minha crença em Deus é minha. Por mais que eu tenha uma família, pais, mãe, seja educado, participe de um grupo religioso, mas mesmo assim, dentro da mesma, seja gêmeo, tenha um irmão igual, idêntico, minha crença em Deus vai ser diferente do outro. Porque ela é estabelecida, ela é criada, ela é produzida, trabalhada pelo meu esforço, pela minha vontade, pela minha vivência. A minha consciência, a razão que habita na minha consciência, conforme as minhas vivências,
vão dizendo, vão transformando, vão alimentando, desenvolvendo essa visão de Deus. É muito comum a gente questionar a fé do outro, né? A crença, ou vamos dizer mais rápido, sim, mais certo, a religião do outro. Porque a religião tal é assim, porque a religião tal, a tal é assado. Criticamos muito a questão da crença do outro, mas a gente não, muitas vezes não para saber por que o outro buscou aquela vertente, aquele caminho para desenvolver a sua crença. O que levou o outro a buscar aquela forma de entendimento ou de crença em Deus. Quando a gente para para pensar em Francisco, Francisco viveu na Idade Média, um período muito complicado, onde o poder religioso era muito forte, os reis, os imperadores, eles eram praticamente controlados pela religião dominante na época. Mas, mesmo assim, havia divergência entre povos que tinham visões religiosas diferentes. Tinham visão de Deus de uma forma diferente, compreendida. E foi estabelecido exatamente o quê? Que a fé ou a crença contraditória, né, não é verdadeira. Verdadeira é a minha crença, a minha fé. A minha crença é a verdadeira. Aquilo que eu concebo é verdade. E o que o outro concebe é mentira. Por quê? Porque eu vejo divergência no entendimento de Deus. É muita prepotência nossa acharmos que sabemos tudo de Deus, conhecemos Deus por todos os lados, né? A gente consegue, se a gente conseguir entender que a gente ainda tem muito que aprender sobre nós mesmos para poder entendermos o que é Deus, o quanto nós temos que trabalhar para chegarmos à condição de verdadeiramente acreditar em Deus. Mas é possível? Sim. Temos exemplos e referências disso. Pessoas simples que passam apagadas, mas são muito fervorosas. E muitas vezes a gente, poxa, nossa, passa uma vida, como dizem, do cão, mas essa pessoa está ali, ó, sabe, na fé, sabe, não reclama, não pragueja, ela está ali, sempre entregando tudo a Deus, vai ser como Deus quer. Não, eu pedi a Deus, o que Deus me der, tá... Aí parece uma coisa assim, poxa, infantilidade, né? A simplicidade da crença do outro nos assusta. Essa que é a verdade. Porque para a gente ainda é muito complexo. A gente quer simplesmente racionalizar a ideia de Deus. Deus tem uma ideia, sabe, fechada, bem estruturada, sistêmica de Deus. Nós queremos uma ideia sistêmica de Deus. Mas Deus está preso em nosso pensamento, na lógica e na razão? Será que Deus não consegue se manifestar ou ser presente em outra forma? Em sentimento, nas percepções? Deus só se manifesta racionalmente? Eu só posso entender Deus se for racionalmente, porque é isso que muitas vezes a gente faz. A gente se prende a um livro, a um texto, a uma teoria, a um conceito estabelecido do fulano de tal, pensador tal, e esquece muitas das vezes que Deus não está só nisso. Aí voltamos à questão de que Deus está muito além disso, e a própria questão da fé fala sobre isso no livro, que Deus, a fé está vinculada à esperança e à caridade. Ou seja, a esperança é uma questão filosófica, é ou não é? Do pensamento. A fé está ligada a uma forma de pensar, de ver o mundo, ver as coisas. E o outro, a uma ação benigna, no bem que se pratica, na ação boa e verdadeira. Não se anima a fé sem esperança e sem caridade. A fé sem obra é morta. E a obra, qual é a obra? É o estudo, é o conhecimento, é o entendimento.
É o trabalho do pensar, o esforço do pensar. E qual é a outra parte do trabalho? É a ação cotidiana de transformação, de mudança, de elaboração do melhor, a construção do belo, bom e justo. Dá trabalho. Ter fé dá trabalho. Não dá trabalho? Ainda mais se eu estou sofrendo. Né? Quando a gente está sofrendo, aquela velha história. Quando o pé é meu e dou topada, a dor é terrível. Quando o outro que dá topada, não é sempre topada, um dedinho, gente, pelo amor de Deus. Uma topadinha, um dedinho. Mas quando é na gente, dói. Então, o esforço de fé, de manter a fé, de construção da fé, depende muito da quê? Da nossa esperança. Crença no futuro. A busca do entendimento, a paciência para entender a vontade de Deus. Do trabalho que temos que ter todo dia, do cuidar de nós, zelar, do acolhermos e acolher o outro, cuidar do outro, cuidar das coisas de Deus. Enquanto a gente não faz isso, a nossa fé ainda é abalável. A sementinha que quer florescer, virar árvore, dar frutos, ela corre risco. Ela precisa de cuidado, de nutrição, esperança e caridade. Ao buscarmos essa visão do cuidado com a fé, remetemos também à figura de Pedro. Né? Se tem uma figura que para a gente assim, dá uma demonstração dessa necessidade de trabalhar a fé, da questão da dúvida e da certeza, é Pedro. Pedro, o tempo todo, na sua passagem com Jesus, ele levantava questionamentos, tirava conclusões em que Jesus tinha um trabalho amoroso de fazer a corrigenda, de corrigi-lo. Em vários momentos. Se formos pegar o momento em que fala que, Senhor, dizem que, uns dizem, ele pergunta para Pedro primeiro, Pedro, que dizem que sou? E aí ele, Senhor, uns dizem que o Senhor é o Messias, prometido por Deus. E aí Jesus fala para ele assim, bem-aventurado é você, que os anjos falam pela sua boca. É ou não é? Mas, Senhor, para vir o Messias, não tem que voltar Moisés e Elias? Pedro, cala-te, que agora quem fala para sua boca é o diabo. Ou seja, a dúvida, aquele que separa, aquele que divide. Então, a dúvida. Um momento você dá certeza, porque eu pergunto, e você diz que eu sou o Messias, filho de Deus. E já que outro momento você questiona, mas como assim você é filho de Deus? Para que você já é filho de Deus, isso tem que acontecer, e não aconteceu. Aconteceu e tu não viu. Aconteceu e tu não percebeu. Aconteceu e você estava tão preocupado com as tuas coisas do mundo que não conseguiu entender a manifestação. Quem era, como agiu, como fez, porque essas coisas já te foi ensinado. Então você não é leigo. Aquele que mais sabe será cobrado. Em termos de fé, é o mesmo. Eu não estou falando aqui de saber naquela questão acadêmica, né, dos conceitos, da teoria, não. Estou falando daquilo que a pessoa vivencia, que elabora, que trabalha, que reflexiona, e que chega um momento que ela chega a uma conclusão de que é isso. Isso é uma verdade. E sendo verdade, aonde ela se estabelece? Na crença, na certeza. Quando é uma verdade e ela é inabalável, se ela é verdade, ela tem que ser inabalável, ela tem que estar ligada ao quê? A certeza, a crença, ou seja, a fé. A fé inabalável é aquela que a crença, a certeza, não pode ser mais questionada, porque senão... Mas aí, você está falando, então, que se eu tenho uma crença, eu não tenho que... Eu tenho que tomar um cuidado. Porque quando a gente fala da verdade, aquilo que já é comprovado, certo, e saber que aquilo é contínuo e desenvolve e se cresce.
Porque a verdade, ela não é estanque. Por exemplo, chegou um momento em que nós percebemos que nós vivemos num planeta. Mas como é que é esse planeta? Uns achavam que esse planeta era achatado e outros que acharam que é redondo. Depois que foi provado que esse planeta é redondo, né? Qual é o próximo passo? Esse planeta ele está parado e tudo gira em torno dele. Descobrimos não, o planeta ele gira em torno do Sol, né? Mas o Sol é o centro do universo, não. O Sol é só mais uma estrela dentro de uma galáxia. Então esse crescimento, essa verdade, ela vai num crescente. Quem se fecha numa crença acaba cometendo o quê? Como é que nós chamamos quando alguém para e fica ali preso? Aquela fé que não muda, que não transforma. A fé cega. Né? Fanatismo. A fé não coaduna com fanatismo. Quando a gente vê uma situação em que a pessoa ela está presa a uma crença, não é fé. Que ela não desenvolve aquela crença, não permite que ela cresça, desenvolva a sementinha da fé. Lembra que é uma árvore, uma semente que tem que crescer, que tem que dar fruto, ela tem que se expandir, ela tem que chegar ao seu objetivo, que é a compreensão do todo, ou compreensão máxima de Deus. Se ela não faz isso, ela se estabelece naquele ponto, fé cega, fanatismo. E o fanático, o que ele faz? Ele não questiona mais nada e não aceita nenhuma outra ideia, nenhuma outra possibilidade. E isso faz com que a gente se distancie. Por quê? Porque Deus não está circunscrito à nossa pequena condição de entendimento. Deus é muito mais do que isso. E essa condição de buscar, trabalhar a fé, desenvolvê-la, ampliá-la, eu gostaria muito de passar para alguém. É ou não é? Se eu consigo compreender, entender uma coisa, meu próximo objetivo é o quê? É levar essa compreensão para o outro. Mas eu não posso simplesmente chegar e doar, enxertar no outro. Eu posso? Não, não posso. Porque o outro já tem sua história. O outro já tem a sua história. O outro já tem, né, o pródromo, como dizemos, a semente da sua fé. Então, o que eu tenho que fazer para ele é oferecer o que eu tenho de conteúdo, de entendimento, para que ele possa perceber se aquilo pertence, se aquilo tem valores, se aquilo vai ajudá-lo na construção da sua fé. E aí também está aberto para receber o que o outro tem para o desenvolvimento da minha fé. Quando a gente pensa na questão da fé, muitas das vezes a gente está só preso na questão religiosa, né? No segmento religioso. Tem que estar num grupo religioso, uma religião, né? Frequentando isso aqui, como se a fé fosse somente isso, frequentar uma instituição ou um grupo religioso. Aí é a fé simplesmente religiosa, vinculado a uma ideia, a um conceito, a um grupo, a um pensamento e ação de um grupo. Mas a fé não. A fé é íntima, é impessoal, intransferível. Ela é muito maior do que isso. O grupo religioso, ele nos faculta exatamente o quê? O fortalecimento da fé, o desenvolvimento da fé. É mais um lugar, um espaço para que a gente possa entender essa fé, construir, desenvolvê-la, buscar sempre animar a esperança e ter atividade da caridade para a gente poder desenvolver a fé. A importância de estarmos sempre buscando, onde houver dúvida, que eu leve a fé, é exatamente isso. É estarmos animando um ao outro na sua fé, na sua esperança, na caridade, para que um dia eu possa ter a fé inabalável no Senhor, em Deus, nosso Pai. Que Deus possa nos abençoar na tarde de hoje e que possamos fortalecer a nossa fé na esperança e na caridade.